Vamos aprender como? Através das Escrituras? Vamos ler duas passagens. Tá? A primeira está em Hebreus 1. Depois nós vamos ler João 15, para nós então, baseados na palavra de Deus, nós então fundamentarmos e entendermos, para nós vermos as promessas de Deus acontecendo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra. Mas diga assim, palavra rema. Grava, você vai precisar disso aí depois. Pela palavra rema de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6 agora, pula. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, vou repetir para a gente pegar melhor a ideia, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Beleza? Agora, vamos pular para João 15. E aqui lembrando, enquanto você abre a sua Bíblia, na mensagem anterior, domingo passado, eu pergunto aqui, quem esteve ou viu no YouTube a mensagem do domingo passado, levanta a mão. Ó, uma galera não estava e não viu, tá vendo? Você perdeu. Tem algumas coisas que nós vamos falar aqui que você precisa estar ciente do que foi falado no domingo passado. Então, faz o seguinte, entra lá no nosso YouTube da igreja, tá bom? Tem lá no aplicativo também a mensagem, pega, porque são informações valiosíssimas. O tema foi para que as suas orações sejam respondidas. Então, tem alguns detalhes ali, fala justamente sobre isso, sobre a palavra Logos de Deus e sobre a palavra rema. Porque no português está escrito só palavra, mas no grego, no original, tem uma diferencinha que faz toda a diferença. Então você precisa entender. Alguma coisa eu vou falar aqui para te lembrar, para poder contextualizar, e nós irmos em direção às promessas de Deus. Mas é importante você estar a par do que foi meditado na mensagem do domingo passado, tá bom? E você vai ser enriquecido e vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, as respostas das suas orações. Mas a próxima referência que nós vamos ler foi uma das referências principais do domingo passado. E eu vou, aqui dentro do assunto de hoje, trazer a lembrança algumas coisas que nós falamos no domingo passado. Então, pegue ali comigo, vamos lá. João 15, do 1 ao 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, a palavra de Jesus, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Diga, poda. Você sabe o que é poda? Vamos continuar. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela, diga, palavra logos. Está vendo como é que tem diferença? Vocês são limpos pela palavra logos que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Lembre-se de que você é o ramo e Jesus é a videira verdadeira. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto. Fruto é resultado. Não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, muito resultado em todas as áreas da sua vida. Será como o ramo... Opa, desculpa. Onde é que eu estava? Oi? Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora o 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras
Diga, palavras remas. Está vendo a diferença? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E aí ele termina essa parte. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Então, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E aqui nós temos um caminho aqui para entender, para que essas promessas venham a acontecer. Tem 2 pontos chaves aqui, tá? Primeiro ponto é que as promessas de Deus, elas vêm à existência ao se desenvolverem sobre o fundamento dos princípios. Para que você veja as promessas de Deus acontecendo na sua vida, você precisa estar fundamentado na palavra, que ele acabou de dizer, na palavra logos. Você viu ali em Hebreus que nós precisamos estar firmados na palavra. Por quê? Porque o próprio universo foi formado pela palavra rema de Deus. Porém, aqui em João 15, você viu que nós somos limpos, no 15:2, nós somos limpos pela palavra logos de Deus. E nós falamos dessa diferença no domingo passado, por isso que eu peço para você ir lá e meditar nessa mensagem. Porque tem toda a diferença, porque o logos são os princípios, é a palavra dita de Deus, nas Escrituras. As Escrituras sagradas têm a palavra logos de Deus. As Escrituras sagradas, os princípios de Deus, diga, princípios. Os princípios são a base, a plataforma para nós vivermos a palavra rema de Deus, que é o que Deus continua falando. A palavra logos de Deus é o ponto de partida, são os princípios que vão nortear você a viver como discípulo de Jesus, permanecendo na videira. Permanecer em Jesus se dá na medida em que você vai conduzindo a sua vida fundamentado nos princípios das Escrituras. Fundamentado no princípio da palavra logos de Deus, aí então você começa a crescer em compreender e permanecer nas remas de Deus, que são as palavras que Deus continua a dizer, sempre fundamentado na logos. Por exemplo, nós estamos aqui, acabamos de ler João 15 e vimos que nós somos limpos pela palavra logos e que se nós permanecermos em Jesus e as palavras remas de Deus permanecerem em nós, tudo que nós pedirmos será concedido. Tá, mas uma coisa é eu saber os princípios. Por exemplo, nós estamos agora orando pela sede. Qual vai ser o modelo construtivo? Nós caminhando no logos de Deus, na palavra de Deus, porque o que estamos fazendo, a aquisição do terreno, foi tudo direcionado pelo Senhor. Nós tivemos o logos, tivemos as remas. O logos era, vamos comprar o terreno. Por quê? Porque tem um princípio, nós queremos para atingir o propósito da missão que nós temos. No final, tudo vai ser mais econômico, vai ser mais enxuto, vai melhorar, vai potencializar a nossa missão. Por isso, então, que nós fomos para uma aquisição de um terreno e Deus, então, foi dando as remas, porque nós não sabíamos aonde era o terreno. Nós não sabíamos quando comprar o terreno. Nós não sabíamos muito menos como comprar o terreno. E aí, então, Deus deu remas para nós. Nós fomos caminhando, fomos em unidade, e Deus foi mostrando o time, foi dando os caminhos do como. Ele foi, então, movendo. Isso é rema de Deus. Estava escrito aqui na Bíblia que é para comprar o terreno no lugar tal? Estava escrito na Bíblia? Não estava. Mas a missão estava escrita. Agora, o como e quando realizar, colocar em prática o logos, que é cumprir a missão, aí nós vamos recebendo de Deus na caminhada. O entender, discernir o como fazer, o quando fazer, vem no processo da caminhada com Deus. E a palavra de Deus nos traz as suas promessas. O logos de Deus, a Escritura sagrada, ela tem muitas promessas de Deus para nós. Eu quero pedir para você
lembrar alguma promessa da palavra de Deus agora, você que já tem contato com o Logos, com a palavra de Deus? Você lembra de alguma promessa de Deus? Você lembra de algum versículo? Você lembra de, ainda que você não lembre o endereço, onde é que está escrito, mas você lembra alguma coisa que está escrito na Bíblia que é uma promessa de Deus para você? Lembra aí agora. Traz a sua memória. Quem lembrou de alguma palavra, levanta a mão. Tá, como eu tenho o costume de falar, nós estamos aqui num culto, estamos todos cultuando ao Senhor, certo? E Deus vai falar através de você agora. Eu vou pedir para você ficar de pé. Você que lembra, levantou a mão, levanta. Lembrou de uma palavra, levanta. Quem lembrou de alguma promessa de Deus, levanta. Levanta, por favor. Vá lá. Quem lembrou de alguma promessa? Amém? Agora você vai pregar a palavra agora. Você vai ministrar. Você vai olhar para as pessoas ao teu lado e você vai declarar essa palavra na vida das pessoas ao teu redor. Lembra dessa promessa e declara para as pessoas ao teu redor. Declara aí. Vai ser uma rema de Deus para as pessoas que estão ao teu redor. Fica à vontade. Vá lá. Declara aí. Declara, receba essa palavra. Olha para as pessoas que você não conhece. Não olha só para a pessoa que você conhece, não. Libera essa palavra aí. Ô, glória. Tá vendo aí, ó? Ê, bênção de Deus. Quem é que pode me ajudar e falar alto uma promessa de Deus? Me ajuda. Vai lá. Fala aí, Jean. Qual foi a palavra que tu lembrou? Como? Anda nos caminhos do Senhor, Ele não vai te abandonar. O que mais? Vamos lá. Alguém mais para me ajudar? Lembra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como é que é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que não foi nem carne nem sangue que te revelou, irmão. O que mais? Ser forte e corajoso. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele estará conosco todos os dias. São promessas de Deus. O que mais? Vamos lá. Que bom quando o pastor não precisa pregar. Vai lá. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba com as suas próprias mãos. Mas a sábia edifica, em nome de Jesus. O que mais? Mais alguma para a gente fechar com chave de ouro? Cadê? Põe-me à prova e eu abrirei as comportas dos céus. O que mais? Vai lá, Ronaldo. Eu voltarei para o Pai, mas deixarei para vós o Consolador, o Espírito Santo. Meu, tanta promessa maravilhosa. Vai, Nicolas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Gente, que preciosidade. Logo, nós estamos declarando a palavra. Quando nós declaramos a palavra, ela começa a tomar vida. Então, essas palavras começam a falar de uma maneira específica a nós. Então, nós estamos aqui declarando a Logos e Deus, então, começa a mostrar para você como essa palavra vai sendo aplicada na sua realidade. Você está aqui por causa disso, porque você está aqui em função da palavra de Deus, buscando a palavra Logos, os princípios e as remas de como ela vai ser aplicada na sua vida. E dessa forma, então, se as minhas remas permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem será feito. O teu coração vai estar ligado ao de Deus. Quanto mais você estiver fundamentado, desenvolvendo a sua vida fundamentado nos princípios. As promessas de Deus são uma ação sobrenatural, uma garantia de uma ação sobrenatural de Deus, de forma específica na sua vida. As promessas de Deus são uma garantia sobrenatural de que Deus vai fazer algo específico na sua vida. Diga amém. E os princípios, quem tem que seguir são vocês. Sou eu. Cumpre os princípios que Deus cumpre as promessas. Então a gente precisa, primeiro, conhecer as promessas. Segundo, confiar nas promessas. Crer que a palavra é fiel. Crer que o que Deus fala é verdade. E se lançar completamente. Mergulhar no conhecimento das Escrituras e na prática delas, como nós vimos na semana passada. E aí, então, crendo nos princípios, crendo na Logos de Deus, na palavra Logos, ela vai, então, ganhando vida, vai ganhando revelação, vai trazendo direção com as remas.
Dia a dia, você vai crescendo nesse relacionamento com Deus, no contato com a sua palavra, logos, e ela então vai tomando vida e vai nos conduzindo em direção às suas promessas, porque a palavra de Deus, tanto logos quanto remas, tem promessas para nós, para os seus filhos, mas para aqueles que são discípulos. Lembra do versículo 8? Coloca lá o versículo 8, por favor. E assim vocês serão meus discípulos. Tem uma diferença entre multidão e discípulo. Multidão quer apenas curas momentâneas, quer resolver os seus problemas. Discípulo anda com Jesus. É aprendiz de Jesus. Quer permanecer na videira. Quer permanecer nas suas palavras. Quer que a palavra que está no invisível se torne concreta através da sua própria vida. Então, a primeira coisa para que as promessas de Deus aconteçam é você crescer, mergulhar, se desenvolver, ser direcionado pelos princípios, pelo Logos de Deus. E isso vai trazer mudança, vai mexer com você. O segundo ponto aqui que nós vemos, João 15, deixa no 2 ali, por favor. Nós vemos algo muito importante que para mim é uma das coisas mais importantes da vida de um cristão. E nós vamos agora desenvolver nesse segundo ponto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Quem aqui pode me ajudar, que conhece mais de agricultura do que eu, porque isso não é difícil, porque eu não conheço nada. Por que precisa podar um ramo numa árvore? Para quê? Por quê? Me ajuda. Fala aí. Hã? Para ele crescer cada vez mais. O que pode acontecer se esse ramo não for podado? O que acontece? Ele seca e murcha. Ele perde a sua função. Ele não cumpre o propósito pelo qual ele foi criado. Ele perde a razão de existir. Por isso ele murcha, morre e é cortado e jogado fora. Por isso. Então Jesus está aqui mostrando, você tem uma razão de existência. Seja meu discípulo. Permaneça em mim e eu vou permanecer em vocês. Você é como um ramo, o ramo precisa estar conectado na videira. Dessa forma, você vai dar muito fruto. Todos os propósitos pelos quais eu trouxe você ao mundo serão experimentados, serão vividos. Todas as promessas que já estão projetadas no céu serão realizadas na sua vida. As suas orações estarão ligadas com as minhas palavras remas. E tudo que for orado vai ser correspondido, porque as suas orações serão direcionadas pelo meu coração, porque você vai estar firmado em mim, que sou videira. E você vai ver os frutos dessas orações, você vai ver as coisas acontecendo. É essa a condição que nós queremos. Orações respondidas, como falamos no domingo passado, e as promessas de Deus se cumprindo. E as promessas, todas as promessas de Deus vão ser cumpridas na sua vida. Eu declaro, profetizo em nome de Jesus. Mas você vai sair daqui sabendo o que fazer. Não vai ficar aí de marionete do mundo ou do inimigo. Não, você vai sair daqui hoje armado, armada. Espiritualmente. Vai sair daqui hoje mais forte. Entendendo que as palavras de Deus, as palavras logos, os princípios, são a plataforma de lançamento para as promessas. E desejando viver essas promessas que são as remas de Deus, porque você vai aprender a chegar nas promessas, compreendendo, discernindo como, quando, aonde, recebendo de Deus esses detalhes que não está num lugar visível, está no invisível. Cantamos antes que os planos de Deus são alinhados de céu e terra. Céu e terra se encontram alinhando o seu plano. As promessas de Deus na sua vida têm um tempo para acontecerem. Tem um processo. Tem uma forma de acontecer. Tem uma certa qualidade. E para chegar
nas promessas de Deus, para viver as promessas, você precisa passar pelas podas. Porque ramo que dá fruto, Jesus poda para dar mais fruto ainda e cumprir o seu propósito. E essas podas nós precisamos entender como é que acontecem, porque discípulo é podado por Jesus para dar mais fruto ainda. A poda refina as tuas capacidades. A poda de Deus vai ampliar as tuas habilidades. Na verdade, até vai fazer com que surjam outras que você tem e você nem sabe. A poda de Deus vai promover revelação do céu na sua vida. A poda de Deus vai proteger você na caminhada. Porque se um ramo ele não é podado, corrija-me por favor. Se um ramo não é podado, por que ele vai murchar e vai secar? Porque ele fica fraco. Um ramo fraco é passivo de ficar doente ou não é? É mais fácil ou mais difícil? Então a poda de Deus impede você de experimentar algo ruim que possa vir a acontecer. A poda de Deus prepara você para a vinda das promessas. E aí, então, escutando isso, eu não preciso nem perguntar se você quer ser podado por Deus. Eu já sei que é sim. E vocês dizem? Amém. Não tem, acho que nenhum... Tem algum doido aqui? Não tem não, né? Todos nós queremos ser podados por Deus porque nós queremos o fruto, o resultado. E é aí que está o primeiro ponto da poda. A poda na nossa vida gera alguma dor, gera algum desconforto, nos leva a um esforço que naturalmente nós não queremos fazer. A poda de Deus tira a gente da nossa estrutura. Quantas mães tem aqui que pariram um bebê no parto natural? Levanta a mão, por favor. Fica assim, por favor, mães. Parto natural. Levanta a mão, amor. Isso. Tá. Quantos aqui de vocês pariram, mantém com o braço estendido, aquelas que pariram mais de um filho no parto normal? Mantém. Olha só. Pode abaixar. Vou perguntar para vocês. Terezinha, Paula levantou também? Ficou? Não? Ana Paula, a uma. Aqui. Vocês passaram uma dor que eu não vou nem dar adjetivo. Uma dor, pontinho, 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 para ter primeiro filho. Parto natural. Não preciso nem aqui falar mais nada, porque você já está aí imaginando. Por que vocês decidiram passar por essa dor de novo? Por que vocês escolheram a minha esposa? É uma. Por que escolheu passar por essa dor? Pontinho, pontinho, pontinho de novo. Por quê? Porque vocês estavam enxergando um resultado maravilhoso no final. Porque a alegria que viria seria muito maior do que aquela dor que você sabia que já ia sentir, e você lembra, talvez, das dores que sentiu, mas o resultado ia ser muito melhor. Então você escolheu passar pela dor, no primeiro, sem saber mais ou menos como é que era, ou até no segundo, já sabendo, mas decidindo passar por ela. Por quê? Por conta do resultado, do fruto. E a poda de Deus, ela traz, muitas vezes, dores intensas. Nos leva a esforços que são quase que sobrenaturais, mas nos levam a um resultado que vale a pena passar. Só que no momento da poda, muitas pessoas não entendem que a poda é de Deus. Tem até crente que fala assim, ó, tá amarrado em nome de Jesus, capeta, fedorento, sai da minha vida, e é Deus que está fazendo. Aí o diabo está lá do lado, sentado na calçada, falando, não tem nada a ver com isso não. Aí Deus está lá operando uma poda em você, você querendo repreender o capeta. Porque Deus está querendo levar você a um nível mais alto de prática da Logos. Simples assim. Tá aquela pessoa, aquela tribulação lá naquele lugar. Aquela pessoa que você falou, meu, Jesus, me ajuda a vencer esse enviado do capeta.
Aí, se tu escutar bem Jesus, ele vai falar assim para você: não foi o capeta que viu, não, eu que deixei para te podar, para você crescer em paciência, em fé, em mansidão. Você não é meu discípulo? Só que você está tão atribulado, você nem ouve Jesus falando. E aí ora errado, não percebe, não discerne o agir de Deus, a poda de Deus. Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto. Vai mexer com a tua estrutura. Então, no momento em que passamos pela poda de Deus, nós precisamos confiar, enxergar o resultado final. De alguma forma, vai vir um fruto maravilhoso. Vou passar por esse processo. Eu escolho passar por esse processo porque eu sei que virá um resultado sobrenatural na minha vida e as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. E aí você vai crescendo em força, vai crescendo em capacitação de Deus, porque é por meio da fé, como nós lemos antes em Hebreus 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Deixa lá Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu não estou vendo. Senhor, não consigo ver nada, não estou sentindo nada, não estou vendo nada, não consigo ver nada, tá louco. Mas você com os olhos da fé consegue ver que aquilo que ainda não é visível, você consegue enxergar com os olhos da fé que Deus está agindo. E logo após o deserto vem a terra prometida. Coloca o 6 lá. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, Ele está agindo. E que Ele recompensa aqueles que o buscam. Tá vendo? A gente vai juntando essas peças. Primeira coisa, então, sobre a poda é imprimir confiança total na palavra. Crer que o resultado vai ser maravilhoso e continuar caminhando debaixo da bênção de Deus. Crendo, Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo ou de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer muito mais do que você pode pensar ou pedir. Você precisa crer nisso. Então, receba essa palavra. Creia que Deus é capaz de fazer muito mais. Muito mais o quê? Mais diferente, num tempo diferente, aquilo que é diferente, de repente você acha que a bênção vem de um jeito, mas a bênção é outra. Então você precisa se submeter à poda de Deus, confiar que as promessas são reais, mas Ele vai te lapidar para que você seja impulsionado a receber e a vivenciar as promessas. O que tem freado a sua fé? Que situações têm feito você puxar o freio de mão na confiança na palavra de Deus? Outra situação sobre a poda é que a poda muda a tua estrutura. Eu vou pedir para você fazer aquilo que você ama fazer, que é olhar para a pessoa do seu lado e falar assim, ó, Deus quer mudar você. Aí, ó, Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Discípulo de Jesus, quem aqui quer ser discípulo de Jesus? Eu vou falar uma coisa para você. Ô, glória. Ó, tem várias pessoas que querem ser discípulo de Jesus. Preste atenção. Tchau. Tchau. Por quê? Amanhã, quando a gente se vê, ou depois, você já vai ser outra pessoa. Talvez eu nem enxergue isso em você, mas você sabe que você permanecendo na videira, você vai passar por processos de poda e mudança de estrutura. A mudança de estrutura, ela possibilita você a viver o novo. Porque com aquilo que você viveu até agora, você não vai experimentar o novo de Deus. Por isso que Deus te poda, te aperfeiçoa, para que você possa estar em condições de crescer numa nova estrutura e receber as promessas. Tem promessas de Deus para daqui a algum tempo que hoje você não tem condições de receber. Tem promessas que Deus está preparando você, já estão planejadas, tem muitas promessas que Deus tem para a sua vida.
E elas virão do céu para a terra de tempos em tempos. Você caminhando, fundamentado sobre a plataforma do Logos e caminhando, permanecendo nas remas de Deus, que sempre estão fundamentadas no Logos, nunca a rema vai contradizer o Logos. E aí você, mantendo-se na videira, você vai discernindo essas promessas e as remas de Deus vêm, as promessas de Deus vêm, e você vai então vivenciando essas promessas. Mas as promessas lá da frente não vão ser experimentadas com a estrutura que você tem agora. Para que você venha receber o novo de Deus, você precisa estar com uma estrutura nova para receber. Marcos 2, 21 diz assim, uma passagem muito conhecida, fala sobre o pano velho, o pano novo, fala sobre os odres novos, nessa linguagem aqui, é um pouquinho diferente, deixa eu abrir aqui, Marcos 2, 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. 2. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão ou se perderão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Você quer viver as promessas de Deus? Então, decida mudar. Decida passar pela prova e pela poda. Em nome de Jesus, você precisa hoje aqui tomar a seguinte decisão. Eu quero ser transformado por Deus. Senhor, me transforma. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Não quero ter a mesma forma de pensar. Não quero ter as mesmas reações, as mesmas decisões. E isso, gente, é complicado, às vezes, porque tira a gente da zona de conforto. Tira a gente da zona de controle. Porque algumas pessoas, mais do que outras, elas gostam de manter o controle sobre as coisas. E aí, sair do controle, sair da rotina, mudar aquilo que já se está acostumado, isso mexe tanto com a estrutura e é difícil, então a tendência é resistir. Mas a poda de Deus vai te levar a uma nova estrutura. A tua versão 2024 é outra. Em nome de Jesus, recebe? A tua versão 2024 vai ser melhor, vai ser mais forte, mais intensa, mais cheia de fé, mais ampliada, mais próxima de algumas promessas que Deus tem para ali, para o ano que vem. Mas a gente precisa passar por uma transformação de mente. E é de verdade. Romanos 12, 2. Transformado pela renovação da mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você precisa ter uma transformação de mentalidade. O que é essa transformação de mentalidade? A forma pela qual você pensa hoje, todos os seus conceitos, todo o seu entendimento sobre a vida, toda a sua percepção, as suas conclusões, elas estão dentro de um caixote que precisa ser ampliado. Você precisa receber conhecimento e entendimento. Conhecimento do Logos e entendimento das remas para que você possa ir em direção às promessas que Deus tem. Já sabendo que com a estrutura que você tem agora, você só vai receber as promessas que estão adequadas à estrutura que você tem hoje. Agora, para que a continuidade das promessas permaneça, você precisa decidir ter uma estrutura diferente. Você precisa entender, desejar, buscar ser diferente. Como? Mediante ao que a Logos diz. Esse é outro ponto da poda. Acontece que muitas vezes as pessoas ficam na mesma situação anos e anos. Não mudam em algumas áreas. Tem resistências, pecados habituais. Eu sou descendente sei lá, de russo, eu sou assim, de alemão, a nossa região aqui é alemão, italiano. Aí a gente bota desculpa numa coisa, fundamenta em outra, dá um argumento.
Esse negócio não. Deus muda tudo. Deus pode mudar você. E Ele quer mudar você. Basta você agora tomar uma decisão de realmente, primeiro, entender que a estrutura que você tem só leva você até aí. E vai te levar num rumo, numa certa direção. Que bem possivelmente não vai ser a vontade de Deus. O melhor de Deus para você. Agora, se você falar para Deus assim, Senhor, eu entendi, quero mudar, não quero continuar caminhando nessa direção, quero ser podado pelo Senhor. Até tem decisões que eu tenho tomado erradas e eu reconheço, me arrependo de caminhar no rumo errado, eu sou teimoso, sou cabeçudo, sou obstinado, mas eu quero mudar. Chega de ser assim. É difícil, vai mexer com a minha estrutura, eu sei, não vai ser confortável, possivelmente vai ter alguma dor emocional, mental, às vezes até física, material, mas eu estou disposto porque eu confio na tua palavra. E a tua palavra é fiel. Eu confio no resultado final, no fruto que ela vai causar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E é pela fé. Por último, a poda é correção. A poda é um processo discipulador. E esse processo discipulador promove correções em nós. Você acha que você está caminhando 100% na direção de Deus? Em tudo hoje? Você está tinindo, surfando no azeite? É uma coisa difícil de acontecer, não é verdade? Porque a nossa maior dificuldade é compreender essas remas de Deus e tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. E isso é para todo mundo, inclusive para mim, gente. A gente está sempre buscando permanecer na videira. Mas nesse processo discipular, nesse processo de ser transformado discípulo, crescendo como discípulo, nesse processo de ensino e aprendizagem, nós vamos alinhando a nossa mentalidade com Jesus, nós vamos mudando de comportamentos, ajustando o foco de vida, conscientes que nós temos defeitos de fabricação por conta do pecado, defeitos que precisam ser consertados, as inclinações terrenas vão tentando nos desviar das promessas de Deus e nós vamos compreendendo essas inclinações, vamos renunciando, vamos desistindo delas e vamos desejando as promessas de Deus e vivendo como discípulos, consagrados a Deus, separados para Ele, vivendo conforme a palavra logos, os princípios. E aí, nessa caminhada, que às vezes dói, mas vai dar fruto, Deus, durante o processo de poda, vai usar pessoas para te aperfeiçoar. Eis aqui uma ferramenta poderosa de Deus nas nossas vidas. O processo discipular de Deus, que acontece de 3 formas. O discipulado direto, onde Deus fala com você e se você vai crescendo, permanecendo na videira, Ele fala várias coisas diretamente com você. E vai te corrigindo, vai te lapidando. E isso vai depender na medida que você busca tempo a sós com Deus, na medida que você busca mais da palavra. É uma coisa muito pessoal sua. Deus ama as pessoas de forma diferente? Não, Ele ama todo mundo igual, ama muito, a ponto de entregue seu próprio sangue. Por que há diferenças entre pessoas e pessoas? Porque a busca de alguns é maior e a busca de alguns é menor. Simples assim. Quanto mais você acelerar, intensificar a sua busca na pessoa de Deus, mais remas você vai compreender da parte de Deus. Porque você vai estar mais afinado com a logos de Deus, os princípios. Os princípios te levam às promessas. A prática dos princípios te aproximam das promessas. Porque as promessas vão sendo reveladas passo a passo.
Mas nesse processo discipular também tem o processo de discipulado coletivo. Onde acontece nos grupos de crescimento, acontece nos ministérios, acontece nas reuniões que temos, nas orações, quando estamos juntos e temos contatos uns com os outros. Quando conhecemos uns aos outros e nos fazemos conhecer. Quanto mais nós vamos mergulhando, entendendo esse processo discipular, nós vamos crescendo a imagem de Jesus. Você imagina os 12 de Jesus. Sabe como é que seriam os 12 de Jesus hoje? Seriam assim, ó. Jesus ia pegar um petista, um bolsonarista, um torcedor do Flamengo, um do Vasco, ia pegar uma mulher mais velha e mais conservadora, ia pegar uma menina mais nova e mais expansiva, ia juntar tudo num grupo só. Pensa o que ia dar. Foi assim, mais ou menos, o grupo dos 12 de Jesus. E foi nesse processo que ele foi ensinando cada um deles durante 3 anos a mudarem o planeta. E você está aí sentado por causa desses homens, que, olhando para eles, quem olhasse ia falar assim, vai dar nada. Cara que não sabe ler, pescador, outro é médico, outro que grupo é esse? Bando de maluco. Tá dando tudo errado. Aí um vai lá e fala, os 2 irmãos, ô Jesus, não para, deixa eu sentar à tua direita. Aí os outros ficam bravos. Tá pensando que tu é quem? E tal. Aí o outro é cobrador de impostos. Meu Deus. Aí você vai lá no The Chosen, né? Já viu no The Chosen lá? O Pedro com o Mateus. Quem não viu, vê, gente. Outra coisa, parênteses. Oferta lá no The Chosen, tá? No Angel lá, que é o aplicativo. Oferta, gente. Oferta. Abençoa. Semeia, tá? Fica aí uma rema de Deus para quem quiser receber. Mas eu não uso. Oferta assim mesmo. Coloca lá. Beleza. Aí você pode observar como que seria. E ali eles foram uma lixa um na vida do outro. Procurando viver uma mesma missão. Assim Deus faz na nossa vida. Então, o estar como igreja em corpo de Cristo, o entrar no processo discipular coletivo, estar vinculado a um grupo de crescimento, estar vinculado à igreja, conhecendo as pessoas, se fazendo conhecer, é um processo discipulador na sua vida e na vida das outras pessoas. Deus vai usar pessoas na sua vida e vai usar a sua vida na vida de outras pessoas. Deus quis assim. Porque Deus é relacionamento. O próprio Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma decisão que nós precisamos tomar e aprender a viver no processo discipular coletivo. E o último aspecto com relação a esse processo da correção, processo discipular, é o discipulado individual. Já percebeu que Jesus falava com os 12, depois puxava os 3, depois falava com um? João revela coisas que os outros não revelaram. João conheceu coisas que os outros não conheceram. O discipulado individual se desenvolveu, Paulo para Timóteo, Paulo para Tito. A gente vê isso em toda a palavra. Barnabé com Paulo. Coisa vai acontecendo, você vai vendo o discipulado individual em toda a Bíblia. Até no Velho Testamento. Escolha. Como é que você vai entrar no discipulado individual? Se você conhece pessoas. Se você está envolvido. Esses são processos de crescimento à imagem de Jesus. É um processo de ser discípulo. E é sendo discípulo que você permanece na videira. Permanecendo na videira, você permanece também nas remas. Então, mais facilmente, mais velozmente, mais intensamente, se aproxima das promessas de Deus e aprende a trazer essas promessas do céu para a terra. Fica a dica, porque uma coisa é a gente aqui ministrar a palavra e todo mundo sair daqui legal e tal, mas e aí, o que preciso fazer para agora viver essa palavra? Como é que é na prática isso? Acabei de falar. É você buscar o seu TSD, tempo a sós com Deus, mergulhar na palavra de Deus, nas Escrituras, certo? Mergulha na palavra e conhecer a palavra. O aplicativo te ajuda, tem lá, coloca lá embaixo conteúdos, encontros de consolidação, encontros de fortalecimento, depois tem lá, registrou como lá na bolinha em cima tem o seu perfil, tem lá modos de crescimento para você, tem cardápio farto para você poder crescer na palavra. Aí, paralelamente,
você entra no ambiente discipular. Conhece pessoas, está envolvido com o corpo de Cristo, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Você quer crescer numa profissão, você faz um curso, entra num ambiente específico para poder crescer naquela profissão. Você quer fazer uma faculdade, você vai para um ambiente, um local específico, com pessoas específicas para poder ser instruído naquela direção, para crescer com Deus. O único lugar da face da terra para você crescer com Deus é no meio do corpo de Cristo, que é na igreja. Ah, mas eu posso viver sozinho? Não. Vai ter um certo ponto. Um certo ponto. Quer ser discípulo de Jesus? Faz isso. Que você vai ver como as promessas de Deus vão acontecer na sua vida. Tenho certeza absoluta que Deus vai começar a operar o sobrenatural e vem mistérios de Deus. Discipulado coletivo, discipulado pessoal vão te impulsionar. Discipulado individual vai acelerar o processo. E quem cresce em caráter ensinável, cresce nas promessas de Deus. Quem cresce em humildade, submeter à correção de Deus, cresce nas promessas dele. Porque entende que isso é o processo de poda para dar mais fruto ainda. Quantas correções eu passei, meu Deus. E é bom demais. Na hora não é bom, não. Na hora não é bom, não. Na hora dói, mexe, você quer resistir, tu quer lá e tal, mas se a gente se submete ao processo discipular de Deus, nós experimentamos as promessas. Então, meus irmãos, não somente nessa noite, nós entendemos o que precisamos fazer para que as promessas de Deus aconteçam nas nossas vidas. Mas nós recebemos aqui, da Logos de Deus, o entendimento do que precisamos fazer, de como devemos fazer para que essas promessas venham à existência. Tem uma decisão sua pessoal de, primeiro, decidir ser discípulo de Jesus. Segundo, tem aqui decisões que você precisa fazer de como viver como discípulo de Jesus, acelerar esse processo. Fica o teu encargo. Você fazendo isso, você vai crescer nas rimas de Deus e vai experimentar as promessas dele acontecendo na sua vida. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar para você assim, ó, as promessas de Deus vão acontecer, declarar e tal, todo mundo amém, aleluia e tal. Só que é o seguinte, tem um jeito de chegar lá. Eu não posso ser leviano de falar que é de qualquer jeito, porque é mentira. Eu ficar declarando e estimular a alma de cada um, isso sempre me intrigou. Pô, a palavra de Deus está ali, eu preciso aprender como fazer. Como é que é o caminho? Porque o que todo mundo sabe, mas como chegar lá ninguém fala. Mas por que às vezes não fala? Porque é muito fácil falar o que, estimular no que, e a pessoa vai igual um boneco do posto, tentando entender como é que chega lá, cada um do seu jeito. E aí? Não dá. Então, você tem uma palavra logos e tem uma palavra rema de Deus nessa noite, para você ir em direção às promessas de Deus. E aí eu tenho certeza que se você seguir a palavra do Senhor e fizer isso, colocar em prática, você vai experimentar as promessas. E quem está de acordo e quem quer, levanta aí para a gente orar e declarar isso em terra e céu em nome de Jesus.